Palavrário. Glossário criativo de neologismos, imagicionices e outros palavrários escritos na gramática conceitual da poesia publicitária. Palavrário ação. Ação, uma definição e o uso criativo em roteiros e histórias. Artigo escrito por Elídio Santos, poeta, publicitário e escritor, em 14 de fevereiro de 2022. Ação é o funcionamento do movimento que acontece em frente à câmera. Aceite o convite para acionar o botão dos sentimentos líricos, orem e, dessa maneira, poder mergulhar na luz da explicação poético-audiovisual do que é ação. Tenha aqui, ao seu lúdico desejo, um especial banquete de palavrários criativos e neologuísticos, além de ferramentas e exercícios feitos para inspirar que sua redação seja escrita com originalidade e o toque certo de ousadia para transformar seus roteiros de ação. Seguiremos servindo nesse post nosso melhor banquete de conceitos e ideias sobre o que é ação, significados, aplicações e contextos de uso. Para melhor localizar sua busca, segue abaixo um índice, contendo os títulos e resumos de todos os tópicos que serão abordados neste artigo. Índice: Ação, à luz da história em movimento, capítulo que apresenta uma explanação sobre o que potencialmente significa dizer, falar, fazer e usar ação para ajudá-lo na escrita de roteiros desse gênero. Ação é ou são, destaque de 6 definições possíveis do que é o conceito de ação. Ação é a alma do negócio de contar histórias, pequena amostra de como se pode trabalhar com ideias de roteiros de ação. Existe regra para redigir cenas de ação. Confira os ingredientes estruturais para compor uma cena de ação. Uma história sobre as bases das estruturas básicas de se criar um roteiro, um apanhado geral sobre os princípios básicos para se criar e redigir um roteiro. Estrutura de roteiro. Jogo da Velha 1, o monômito da jornada do herói. Apresentamos um resumo sobre um dos conceitos mais utilizados em Hollywood, criado pelo antropólogo Joseph Campbell. Estrutura de roteiro. Jogo da Velha 2, os 12 passos da jornada do herói, ou o Memorando de Vogler, o clássico resumo do monômito, repensado por Joseph Vogler. Então, pense bem antes de redigir seu roteiro, inspire-se com alguns pensadores e poetas que já disseram algo sobre o que é ação. Estude os comportamentos das ações, alguns conceitos, características e arquétipos que podem ajudar na composição psicológica de sua personagem herói. Ação, à luz da história em movimento. Translineação, ação. Fonética, ASW. Actio, onis, ação. Substantivo feminino. Geradora de movimentos. Falar de ação em roteiro é dar dinâmica aos elementos presentes em cena. Em outros termos, significa fornecer luz à vida dos elementos que compõem a história. Isso envolve item humanos atuantes/coadjuvantes/figurantes e seus tatins. Item criaturas e suas biológicas biografias, composição física, lógica da magia envolvida, estrutura, origens. Item diálogos/monólogos. Item coisas e suas substâncias. Item objetos com suas utilidades e inutilidades. Item cenários e seus espaços a serem preenchidos/invadidos/ocupados. Além do que for necessário para pôr tudo a girar na roda vida da história a ser rodada em telas brilhantes e retângulas, projetada em lençóis estendidos, no papel impresso, no painel de LED, nas sinapses nervosas dos acontecimentos que sucedem na cabeça de quem pensa em criar ação. Ação à luz da história em movimento. Ação é ou são. Uma unidade básica do roteiro que faz o mover/movimentar serem palavras verbos de vivo sentido de vida, capazes de transformarem as dores em sequência de atos. Dessa maneira, pode-se pensar que a ação é também a menor partícula cinemática, possuidora de função molecular, competente em gerar mobilidade a qualquer ideia no papel. Nesse sentido, a ação pode ser vista como uma partícula que move de criativas formas os átomos constitutivos de cada matéria ou elemento presentes no roteiro para compor a cena. 2. Ato soberano do mover, portanto, representa o estado de movimentação
plena, seja o movimento físico de personagens, descrição ambiental, transmissão detalhada de trilha sonora e sons, além da dar mobilidade ao infinito acervo de elementos imagéticos usufruídos para servir à experiência fílmica/audiovisual do público. 3. Materialização dramática, força propulsora que impulsiona e impulsiona o puxão da paixão do fio do desenrolar, costurando o tecido da história pensada e planejada para acontecer na prática do coser da trama do tecido audiovisual, de cozer os ingredientes, artificiais, sintéticos e naturais, e assar, grelhar, fritar, refogar entre outros processos de cozimento dos pratos sabores da ação. Existem em outros tantos tecidos estendidos na mesa que serve à refeição, diversos jeitos de se realizar a contação. 4 palavras redacionadas do roteiro, transpostas do papel de maneira inspiradora e colocadas na ponta da língua da lente das câmeras, para serem oticamente verbalizadas em cena. Palavras ditas, reditas, repetidas escritas como falas saídas do bico da boca da caneta que fala, do grafite do lápis que rabisca os gestos e comportamentos presente na forma do corpo das personagens, dizendo o que precisa ser dito para ser ação, mesmo que não emita o som de nenhuma palavra, calar em cena também é ação. 5. Gênero que desenrola a visão narrativa sob a armação estrutural do drama, fazendo projetar à luz de histórias de entretenimento, oferecendo ao público experienciações realizadas através de cenas arrojadas, envolvidas de fortes incidências de luzes que desenham o perigo iminente aos personagens. 6. O pulo, o salto alto da mina B10, a explosão da massa do músculo e das ferragens do caminhão colidindo contra o carro, o enganar do esgueirar do herói, a escapada sensacional da heroína, o capotamento carpado da moto, a espetacular pirueta da dança-luta de facas, a força shakespeariana dos brutamontes em pleno combate corpo a corpo que acontece em terra, mar, ar ou no infinito espaço, a porradeira de inteligentes punhos e solas de pé na cara, o soco na teta entre as protagonistas, o tebeife, escatapimba. Onomatopeicamente sincronizados no ritmo da ação, a pintura da dança coreografada das lutas orientais, a potente poética das porradas e sarrafadas nas duas faces, a música das pancadas ressoadas nos estalar de ossos esmigalhados, o mingau de corpos vilanescos espatifados no chão ou arremessado na parede da sala, a verdadeira mentirada real que acontece tão bem diante dos olhos do espectador que contempla com globos aquilars e cérebros ligadões as dinâmicas movimentadoras presentes nas histórias de ações. Ação é a alma do negócio de contar histórias. Ação é essa palavra que traz consigo o criativo sentido animador de fornecer movimento. Nesse sentido, todos os elementos imaginados, presentes na narrativa, possuem alma, portanto, precisam do seu propósito sopro de vida de ação para animar a história. O diretor George Miller elevou a gradação da luz do gênero ação ao nível Mad Max, fundando a visceral apocalíptica forma de contar histórias de ação em plena perseguição, ou perseguição em plena ação, deixando fãs no mundo todo impressionados, Happy Feet da vida com a façanha de elevar o gênero a anos-luz, alcançando aliens e outros passageiros, colados à poltrona enquanto acompanham a furiosa narrativa através da estrada. Yes, Babi, a ação de Miller deixou todos feitos porquinhos atrapalhados, conseguindo fazer o movimento acelerado, transcender o estado vigente do que se sabia ser filmes de ação. Foto, Jasim Boland / Courtesy of Warner Brothers. George é também um encantado pela ação vista no cinema, tanto que chega a afirmar que quem faz filme de ação e capaz de filmar qualquer gênero, mesmo até um filme de terror-humor como As Bruxas de Eastwick. Em entrevista por ocasião do lançamento do seu filme, Mad Max, Estrada da Fúria, Miller disse: cinema é uma linguagem comparativamente nova, tem pouco mais de 100 anos de existência. É, como tudo que é novo, cresce e se desenvolve e ganha complexidade aos poucos. Mas o filme de ação, e em especial o filme de perseguição, é o fundamento da sua gramática, a forma que consegue atravessar de maneira mais plena as diferenças de época, cultura, idioma. George Miller. Se há na cena movimentação acontecendo em frente à câmera, então é nítida a evidência de uma força, e que a força esteja com você para começar a compreender a mágica que move as histórias. A resistência contra-ataca,
faz a manifestação da força agir sobre outra coisa ou ser vivente que está como personagem. A ação é essa terminologia usufruída para dar explicação ao que faz o movimento da história funcionar. Ação é agente, se estiver na Matrix, corra, e faz ligação com seus efeitos. Toda ação gera uma reação igual ou contrária. Sendo causa ou consequências, se mobiliza a história, então deixa acontecer naturalmente a na iluminação. Existe regra para se redigir cenas de ação. O que existe é uma estrutura básica, que te serve como alicerce fundamental para sua livre forma criativa de escrever a ação em cena. Trata-se de um padrão inspirador, guia para ajudar a conduzi-lo pelas rotas, escapismos e movimentos que você decidir, ou que a história pedir, seguir em frente, adiante com a ação. Segue assim os ingredientes estruturais de uma cena de ação. Jogo da velha 01 objetivo, estão ou são claramente apresentados desde as primeiras cenas da história. Talvez a heroína/protagonista não saiba, mas o malvado vilão já está começando a arquitetar seu plano. Em Duro de Matar, o policial John McClane está de chapéu atolado, indo resmungando para participar como convidado na festa de final de ano na empresa que Holly Gênero, sua ex-esposa, trabalha. Holly e John, ambos estão ** da vida um com o outro, numa rusga de ex-casal, brigados e mal-queridos, mal sabendo que o vilão Hans Gruber e seus capangas estão invadindo como penetras, começando a dinamitar o prédio do Nakatomi Plaza, local/cenário onde tudo vai acontecer. Vai ser mesmo uma festança de arragaçar muitas tretas, traumas e explosões. Ação é poder de decisão. Seja seu poder único ou compartilhado em coautoria, portanto, use com responsabilidade para decidir o que e quem estará presente na trama e, consequentemente, tão claro como a luz de uma explosão cinematográfica, estas presenças devem ser organizadas levando em consideração o quando, onde, porquê, com qual intensidade, ordem lá estarão os quem e as coisas que escolheu estarem. Tudo costurado e bem amarrado com linguagem, poesia, narrativa e poder de despertar interesse no público. Portanto, cabe a você e seu parceiro como redatores que irão redacionar o roteiro de ação, escolherem o quanto, como e em qual hierarquia de sequência o público irá saber dos acontecimentos da trama. Dessa forma, o espectador passa a ser também coadjuvante na jornada como uma personagem ocular e, muitas vezes, atuante. Jogo da velha 02 Obstáculos, a expressão do tesão da cena em tensões e conflitos. A Holly está tensa, principalmente porque o vilão não pode descobrir que é esposa do desgraçado do McClane. Inclusive, no início da trama, ela de raiva do ex-marido, usa o sobrenome de solteira, seja por conta da cultura da empresa e aproveita isso para jogar farpas contra John, afinal estão prestes a se separarem. Esse detalhe do sobrenome vai ser importante para que Holly engane o vilão, para que não descubra que ela tem relação com McClane, ajudando a salvar o couro dela mesma e do ex-marido, que a essa altura, literalmente falando, pois está nas entranhas do alto prédio e conotativamente dizendo, devido ao ponto em que a trama e McClane estão, já está nos bastidores, na surdina, tentando arruinar com os planos dos bandidos. Serão descobertos? É questão de tempo, causa, efeito. E quando forem pegos pelos miseráveis bandidos, o que será de ambos e de todos ali no prédio? É muita tensão e tesão acompanhar essa eletrizante ação. Enquanto gênero narrativo, ação possui como um dos seus objetivos ofertar ao espectador aquela boa dose de caninha e talasqueira, bebida elementar feita da mistura de ingredientes como extrato de emoção, o suco da erva de medo que te espreme na ponta da poltrona do cinema, te faz se agarrar nos braços do sofá e te leva a se embolorar nos lençóis da cama. A afrodisíaca fruta de excitação, tendo na polpa uma rica quantidade de adrenalina. Esses sentimentos de medo, excitação e adrenalina, presentes nessa metafórica caninha e talasqueira é definida pelos americanos como thrill, palavra que consequentemente, como uma boa sequência de ação, deriva o termo thriller, usado para descrever filmes de ação que te deixam embriagados de nervosismo e pontapontismo em acento o tempo todo, pelo tempo que durar a história.
O Ministério dos Gêneros Narrativos adverte: tomar muita caninha eita lasqueira pode te elevar a ficar viciado em filmes de ação. Jogo da velha 03 Tensão, a corda da linha tênue da ação está num cabo de guerra. De um lado, a personagem herói/heroína puxando com a força e ferramentas que tiverem à mão, e do outro, em força contrária, na desproporção ou proporção que preferir, o vilão e/ ou circunstâncias da trama repuxam, deixando a corda da tensão da ação sempre esticadamente esgarçada. A cada puxada de ambos lados, as fibras das tiras dramáticas da tensão da ação arrebentam um pouco mais, podendo ficar por um fio, até arrebentar de vez no momento certo para a história. Jogo da velha 04 Conflito, é um empurra-empurra narrativo danado. Vilão, circunstâncias e personagem se entre-empurram, cada qual do seu lado, formando uma prensa em que no meio existe o conflito sendo esmagadoramente escrito, prestes a estourar com a força da compressão. Nas palavras de Robert McKay, roteirista e autor do livro Story, Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiro. Em uma história, nada se move para frente se não for através de conflito. A complexidade da nossa vida também está presente no seu roteiro de ação. E essa complexidade pode ser, em primeira análise, categorizada em 3 tipos diferentes de conflitos. O conflito interno, onde a treta da trama desse drama-ação é com o protagonista e seu ser interno, ele mesmo contra si, ela mesma contra si, suas angústias, dilemas, tomadas de decisão a serem feitas, engolidas, cúspidas, até entornar o pote da conflitualidade. É que nem Freud poderia explicar, mas seu roteiro sim, tentará mostrar respostas, perguntas e debates entre esse combate dual da mesma pessoa. Conflito pessoal. Agora o combate, físico, mental, técnico ou simbólico, é entre o protagonista e outra personagem secundária. Conflito extrapessoal. O alvo nesse tipo de conflito se presentifica na estrutura da luta entre o protagonista e uma empresa, corporação, sistema, coisa ou algo não humano, sobrenatural, da natureza, transcendental, divino. Aqui a estrutura contra a qual a personagem luta, pode assumir papel de personagem, tal é a sua importância e força na trama-ação. O conflito presente em ação é debatido com boas arguições de porrada, chutes, voadoras no peito, chute na canela, explosões e outras estrondosas cenas, golpes e acrobacias de gente e objetos, ou os dois ao mesmo tempo. Certo momento, vilão está por cima, ferindo o herói, ameaçando reféns, mocinha, mocinho, criança indefesa ou mesmo o próprio couro do herói. Acontece uma pequena virada, e quem está com a vantagem, agora, nesse momento é o herói. Um trunfo, que pode durar o quanto o roteiro pedir, até o final da história. E de plot em plot, preenche-se o bom papo argumento da ação, desencadeando sequências de pequenos acontecimentos, um depois do outro, costurando a trama, armando o próximo peteleco na fileira de peças-chaves, criando a reação em cadeia, envolvendo efeitos especiais, violência ou trabalho de dublês. Mas conflito também envolve diálogos em palavras mesmo. Frases ácidas tacadas entre vilão e herói, entre vítima e bandido, entre qualquer um que estiver envolvido e fizer sentido usar a comunicação, verbal ou não verbal, para mandar alguma coisa para o espaço ou no meio do centro daquele lugar. Em Matrix, Neo está por um fio, tendo os braços do agente engravatados em seu pescoço, agarrados, enforcando enquanto o foco da luta está dando a vantagem para Smith, que cochicha as últimas palavras para o Sr. Anderson, antes do trem que se aproxima atropelo ambos e mate apenas um. Mas no clímax dessa tensão sobre os trilhos, o escolhido se desvencilha de Smith, minutos antes de esmagar o agente contra o teto do túnel do metrô, diz sonora e estrondosamente: "O meu nome é Neo." Uma etapa que antecede a sequência de sua morte e renascimento como Oni, isto é, o escolhido. E para que o conflito tenha substância, coerência e sentido, tem alguns ingredientes disponíveis que podem ser usados, explorados a serviço do seu roteiro. Anota aí e faça sua própria receita. Qual a função dessa cena? São demais ter explosão, demolições, fraturas, porradaria, etc. Porém,
pergunte-se sobre a relevância e propósito de se usar esses dispositivos visuais que dão adrenalina e emoção. Imagine que a sua receita de ação seja fazer um bolo de ação. Você não vai querer que ele fique solado, murcho ou maçudo porque exagerou demais num ingrediente ou deixou de adicionar outro. Mesmo em ação, equilíbrio é tudo, até mesmo em ações cuja a linguagem seja exagerada. Apreciei o caso de Carga Explosiva. Para além de gostos individuais, é surpreendente ver como o exagero e extrapolações da ação funcionam como manda o propósito do roteiro escrito por Luc Besson e Robert Mark Kamen. Dentre tantos elementos, a história de Carga Explosiva pede que o carro do protagonista seja um objeto personagem, com físicas próprias à realidade do filme. Ver o carro fazer aquelas acrobacias impossíveis de se acontecer em um dia normal na vida real de acidentes automotivos é a boa mentirada que alimenta a inteligência experiencial de nossos queridos escapismos cinematográficos. Isso fica para debate, afinal uma rápida busca nos YouTube, por acidentes de trânsito bizarros, pode ser bom argumento para saber o quão o imprevisível pode ser só o improvável acontecendo diante das câmeras de segurança da estrada. Qual é o nível de realidade das suas cenas de ação? Tem mentiradas boas e perfeitamente aceitáveis, pois você deixou bem claro qual é a lógica que funciona nessa sua obra. Se os carros no seu filme parecem ter amortecedores de adamantium ou vibranium, e isso foi perfeitamente proposital e funcionam, no Problems, vai veloz, vai furioso nessa pegada. Saiba bem o quanto seu roteiro se leva a sério e o quanto leva a sério não se levar a sério. Mas se errar o tom, aí você terá de pagar pra ver o tiozão do churrasco fazer feio na catástrofe que poderá ser seu espetáculo em tela. E você e seu roteiro correm risco de nem serem a piada ruim que vira cult assistir. Agora, se você perceber que vai faltar orçamento para efeitos especiais, e seu monstro vai parecer um boneco tosco, aí é pensar melhor. Quem viu o Escorpião Rei, viveu para ver essa má decisão na prática. Cena filme O Retorno da Múmia, O Escorpião Rei. A poesia do cinema chinês vide tópico mais abaixo, é elemento narrativo que permita personagens voarem, quebrando lei da gravidade, pois é assim que a imaginação nessas obras funciona, seja nos filmes do Jack Chan ou no clássico e premiado O Tigre e o Dragão. Seus personagens são especialistas em quê? Se for um mestre em artes marciais, qual é o estilo e qual seu nível de domínio? Pertence a algum clã das adagas voadoras? É exímio com tecnologia, estamos falando de um verdadeiro cracker nos paranauês de invadir o computador do Pentágono, roubar do sistema financeiro. Vilões, protagonistas e coadjuvantes, pense bem nas habilidades que dará a cada uma das suas personagens. Vale muita pesquisa sobre essas áreas de conhecimento e estudos de casos reais, artigos, teses, relatos, etc. Use esses domínios como peças e elementos da sua historiação. Diferencie as habilidades das personagens. Vilão e herói são especialistas em pancadaria. Que tal vilão ser melhor com as pernas e herói ainda melhor com os punhos? A luta final entre os dois levará ambos a usarem ao máximo dessas suas habilidades, sejam elas brutais, mentais ou a misturas das duas. Diferencie também a estrutura física e corporal das personagens. Um é mais brutamontes, porém lento. E é a agilidade do outro que derrubará esse seu adversário. Seja qual for o contraste que deixará evidenciado, faça com que os personagens sejam conscientes de suas limitações e habilidades, ao menos em algum nível, pois a história que a personagem pode estar numa jornada e treinar até descobrir forças e poderes que não tinha ideia. O que a sua heroína ou herói tem a perder? A filha sequestrada. O pai desaparecido, que acabou de encontrar, mas está nas garras do vilão. A amiga. Os reféns. A fortuna. O status. Vale a pena perder e esfolar o couro para salvar a vida dessas outras pessoas. Escreva frases direto e reto. Redija seu roteiro de ação como quem escreve um poema em linha reta do Fernando Pessoa, com dizeres curtos, frases mais diretas. Isso ajuda a levar sua história de ação adiante, para frente, com dinamismo.
E se for quebrar essa regra, seja habilidoso. Lembre-se, a história tem que funcionar. Jogo da velha 05 Desastre. Agora é tarde demais, a ação espanou totalmente para seu momento limite. A corda arrebentou, as paredes caíram, a explosão tornou tudo destroços e diante da consequência do desastre, só resta a personagem partir para o arrebento final. Acenda a ascensão de criativas ideias e atente-se para perceber, se a cena pede pulsação e vontade de se mover, então existe disposição para agir, e a continuação prossegue sendo atividade, energia, movimento. Passados os obstáculos, tensão, conflito e desastre, a cena de ação dá sequência às cenas de reação, que se trata das sequelas causadas pela estrutura da ação inicial. Nesse sentido, segue a estrutura inspiracional, ou pavariamente mana e dizendo, inspiracional, para redacionar sua sequência de consequências, a reação inerente à ação. Jogo da velha 06 Reflexão, parando para a personagem pensar melhor. Depois de ter quase se estrepado todo. Após o sacrifício do amigo. Quando viu seu mestre morrer na sua frente. Aquelas palavras ditas pela coadjuvante, a dura do chefe. Na sequência dos fatos ocorridos, esse é o momento em que a personagem reflete, pensa sobre a vida, verdade, universo e como tudo isso quebrou seu espírito, levando-o a raciocinar, elucubrar sobre tudo que o trouxe até aqui. Jogo da velha 07 Dilema, ou isto ou aquilo. Em ação, dois aproveitos não cabem num saco só. A hora de decidir é agora. A personagem chegou numa encruzilhada, a vida para ele nessa história se bifurcou, gerou uma verdadeira Yggdrasil, com diversos galhos de caminhos e possibilidades para seguir em frente ou voltar 2 passos para trás para avançar. Jogo da velha 08 Decisão, a escolha da personagem foi feita. Dentre tantas possibilidades de trajetos, rotas e percursos, o personagem escolheu tal caminho e, caminhante na dinâmica da ação, essa foi a escolha que julgou menos pior. Uma história sobre as bases das estruturas básicas de se criar um roteiro. Falar de regras em roteiro ou em qualquer campo de área criativa, dá sempre a impressão de que se está levando um chute na canela, impedindo que sintamos que sejamos o craque artilheiro do campeonato que faz firula, quando que é só fazer gol que ganha o jogo e se pode levar o caneco do campeonato. Em se tratando de criação de roteiro, regras existem e é conhecendo-as muito bem que se encontra a chance e possibilidade de se quebrá-las, criativamente, a serviço da história que se redaciona o desejo de contar. Graças à definição dos manuais de roteiro, foi possível criativar para reescrever que ação descreve a função do movimento no fazer da história, perseguindo, sempre em prefixo de estranhação, sentido, significado e linguagem. Personagens, objetos e cenários são também o que fazem parte da personação, objetação e cenariação e o que mais ser merecedor da sufixação neologuística, defronte à lente criativa. Ação direta. Roteiro com juízo obedece ao senhor tempo. O roteiro obedece à ordem cronológica do movimento do tempo pensado para a história. São ordens diretas, acatadas para criar o desencadeamento de eventos dramáticos na história. A ação direta gera entrelaçamento mobilizante das linhas narrativas. Siga, ou seja, criativamente rebelde, as mandatórias instruções da ação do tempo. Ação dramática. O movimento da história carregado de sentidos. O acúmulo de vontades da personagem, o transbordamento da tomada de decisão, a urgência inadiável da mudança, tudo isso, nesses elementos narrativos, são somatórias culminantes e significam o acionamento dramático da ação. Quem não faz drama não faz parte do movimento da história. Curva dramática em roteiro, palavrário Manai. A estrutura básica de uma ação dramática. Uma verdadeira montanha-russa de emoções. Roteiro é ação feita de princípios e não regras. O roteirista Robert McKee quebra logo as pernas da definição de regras, e substitui pelo conceito de princípios. McKee fala que história é sobre princípios, e não regras. Uma regra diz você tem de fazer isso dessa maneira. Um princípio diz isso funciona, e vem funcionando desde o início dos tempos. A diferença é crucial.
Seu trabalho não precisa ser modelado em uma peça bem feita, preferivelmente, ela deve ser bem feita dentro dos princípios que moldam nossa arte. Ansiosos, autores inexperientes obedecem às regras. Escritores rebeldes, não educados, quebram as regras. Artistas tornam-se peritos na forma. Robert McKee. Tudo começa no princípio do estudante. Nessa trajetória de criador, talvez você se encontre no início do princípio e, ansioso por não errar, trata logo de querer seguir as regras. A mesma ansiedade, somada à inexperiência, podem levar a se arriscar sem causa, sem propósito. Paciência, jovem padawan. Trate a sua momentânea falta de trato em contar sua história, sendo como um passageiro período a ser experienciado. As falhas virão e, como dizem, melhor que se descubra seu jeito de falhar o mais rápido possível, mas não por masoquismo, e sim por aprender com as lições das inevitáveis quedas de principiantes. A revolução do seu roteiro não será escrita sempre. No nível seguinte, você está pronto para estar se sentindo o revolucionário escritor de roteiros de obras incríveis, espetaculares. Talvez seja a sorte de principiante, e realmente seu roteiro seja mesmo espetacular de primeira. Se for o caso, aproveite o momento e, no instante seguinte de viver a glória, aproveite a chance de pisar no chão e entender o que deu tão certo, o que foi que você fez. Em vez de ficar preso à surpresa de não saber o que fez, esforce-se por saber, se conscientizar sobre os passos do seu feito bem feito. Não para entrar em modo de reprodutibilidade automática, porém sim, e com toda certeza, ter a dourada chance de começar a entender sobre seu estilo, linguagem. A sorte abraça os que constroem a oportunidade, sabendo bem as ferramentas e contextos que possuem à sua disposição. Evite se ater às fórmulas. Desperte o interesse nos ingredientes que a formulam. A confeitaria ensina que existem uma infinidade de tipos, sabores e qualidades de bolos, tortas, doces. A questão é saber usar os ingredientes. Você está pronto para ser o roteirista artista caminhante. O passo seguinte tem duração eterna. O ser artista que se aprimora e constrói sua evolução a cada passo criativo dado, fazendo seu caminho durante a ação de caminhar. Os mestres artistas que tanto reverenciamos, não eram assim desde seus princípios. Podem ter demonstrados desde a infância os dotes que indicavam o talento que seguiriam aprimorando. Você mesmo pode ter se identificado dessa maneira. Contudo, entenda que talento é só uma parte do todo criativo que compõe sua ação em redigir roteiros. Há tantos outros componentes, peças, conhecimentos e habilidades que podem e devem ser incrementadas, aprendidas, praticadas, assimiladas e integradas, dando poder e força à sua talentosa maneira de contar suas histórias. Diante desses inícios sobre princípios para se quebrar as regras muito bem aprendidas, agora podemos seguir para conhecer o básico do básico sobre quais são as estruturas básicas do roteiro, normalmente encontradas nos filmes, também nos de ação, e que são ferramentas disponíveis para você construir ou derrubar as paredes. A arte de esconder os andames. No caminho do artista, que conhece bem as regras para poder quebrá-las criativamente, é preciso fazer com que o público assista sua obra sem perceber a armação da sua estrutura. Sabe quando o espectador, mesmo não sendo do ramo da contação das histórias, percebe que está sendo enganado? É isso. Como o autor e roteirista Christopher Vogler ensina em seu livro A Jornada do Herói, essas estruturas e formas de se contar suas histórias devem sim, servir como um esqueleto a ser preenchido com os detalhes e surpresas de cada história individual. Vogler ainda completa. A estrutura da jornada do herói não deve chamar a atenção, nem deve ser seguida com rigidez demais. A ordem dos estágios que citamos aqui é apenas uma das variações possíveis. Alguns podem ser eliminados, outros podem ser acrescentados. Podem ser embaralhados. Nada disso faz com que percam seu poder. Fazer com que o público se envolva com a história, sem que o tecido da narrativa revele o mágico jazz por detrás da cortina, operando as traquitanas, é habilidade a ser treinada. Veja o caso de Kill Bill, volume e segunda.
Você até consegue identificar algumas das estruturas de roteiro listadas abaixo, mas é capaz de fazer isso estudando a obra. No momento da sua experienciação, sentado na poltrona de casa ou do cinema, você é público-alvo da jornada de vingança de Beatrix Kiddo, a mamba negra que irá esfaquear, escalpelar, arrancar os olhos de todas as malditas cobras da gangue que desgraçarão sua vida e da sua filha, até os passos finais para seu último grande golpe, chegando em Bill para estourar seu coração. Estrutura de roteiro Jogo da Velha 1, o monômito da jornada do herói. Joseph Campbell, criador do conceito do monômito, aprofundou em estudos de diversas obras para formular as 12 etapas da jornada do herói, que logo mais abaixo serão explicados. Campbell tem em seu arcabouço de repertórios uma formação acadêmica em biologias e matemáticas, conhecimentos que se somaram às células de seu olhar criativo, despertando um irresistível interesse pela construção dos mitos, religião e psicologia. Elementos essenciais para a ação prática de contar histórias. Fique comigo imaginando o pequeno Campbell dissecando seu carrinho de fricção do filme Carros, para tentar encontrar em suas vísceras as engrenagens de que é feito aquele brinquedo inspirado na história. Ao comparar os carros dos comandos em ação, será que Campbellzinho verá peças semelhantes, funcionando de diferentes formas? Nesse seu desmonte das peças fundamentais, usará das fórmulas matemáticas para revelar as matérias-primas imprescindíveis para compor roteiros de ação originais ou adaptados. Mantenha seu olhar campbellizado, antenado como de uma criança curiosa por levantar os panos que escondem os andames que esqueletam o corpo da narrativa que está sendo projetada em áudio ou vídeo. A quais caminhos as plantas dos pés da jornada do herói irão conduzi-lo? Voltando ao monômito, dentro de A Jornada do Herói são analisadas as horas de outras obras, que são tratadas como objetos de pesquisa e que por meio dessa análise, vão revelando em suas composições certas técnicas, estruturas e narrativas que fazem rima com as encontradas em lendas, mitos e fábulas antigas. Desde o Era Uma Vez. As aventuras do intrépido cavaleiro, é comum ver nesses clássicos uma forma também presente nas ficções e ações modernas. O personagem passa por transformações sequenciais, que uma a uma, levam e o elevam, até se tornar um herói. Ou algo que lhe valha a pena o triunfo de uma jornada repleta de enlaces, situações críticas e desafios. Aqui, está a estrutura original formulada por Campbell, e depois resumida por Christopher Vogler. O esquema divide em 3 phases principais. Partida, separação. Jogo da Velha 01, o mundo comum. A jornada do herói começa em seu mundo comum. Jogo da Velha 02, o chamado à aventura. Até que, recebe um chamado para partir, rumo a uma aventura pelo desconhecido. Jogo da Velha 03, recusa do chamado. Debate pronto. Inicialmente, a personagem herói recusa o chamado, seja por insegurança, sua ou das pessoas que gosta, ou obrigações que o mantêm preso ao seu mundo. Jogo da Velha 04, encontro com o mentor. A personagem herói decide se comprometer com a missão, mas antes, vai ao encontro ou é levado a se encontrar com a figura de um mentor, artefato, objeto ou ajuda sobrenatural, capaz de trazer à tona a coragem/força que falta. Jogo da Velha 05, a travessia do primeiro limiar. Marca o momento em que a personagem herói cruza uma fronteira para adentrar de vez o novo universo da aventura colocada à sua frente. Jogo da Velha 06, barriga da baleia. Essa metáfora Jonas Gepetiana representa o rompimento final entre a personagem herói e seu mundo original. Descida, iniciação. Jogo da Velha 01, estrada de provas, aliados e inimigos. Durante a jornada, são colocadas uma série de testes e provações para o enfrentamento da personagem herói e, assim, ajudar no seu processo de transformação. Jogo da Velha 02, encontro com a deusa. A personagem herói recebe itens e artefatos que irão ser de grande ajuda no futuro, normalmente das mãos de uma figura mítica, representada aqui pela deusa. Jogo da Velha 03, a mulher como tentação.
É questionável o uso da figura da mulher como única representação de tentação, mas o objetivo aqui é criar uma armadilha que tente o herói a desviar de seguir pelo caminho de sua jornada. Jogo da Velha 04, Sintonia com o pai. A figura paterna representa algum elemento ou força que exerce poder sobre sua vida, e que leva a personagem herói a enfrentá-lo. Jogo da Velha 05, Apoteose. Um novo patamar de compreensão é atingido com a apoteose de um ponto de realização. Jogo da Velha 06, A Grande Conquista. A missão de atingir o objetivo final foi cumprida. Retorno. Jogo da Velha 01, Recusa do retorno. Ao término da experiência da jornada, a personagem herói começa a vivenciar um momento de resistência para retornar ao seu mundo ordinário. Jogo da Velha 02, Voo Mágico. Fim da jornada, o voo marca o retorno da personagem herói de volta à sua vida normal. Jogo da Velha 03, Resgate Interior. Para conseguir retornar, a personagem herói recebe apoio em seu regresso à sua vida normal depois da jornada. Jogo da Velha 04, Travessia do Limiar de Retorno. Significa a capacidade de reter a sabedoria adquirida pelo herói durante a viagem, um aprendizado/habilidade que poderá se passada adiante. Jogo da Velha 05, Senhor de Dois Mundos. É o encontro do equilíbrio entre os dois mundos, geralmente representada pelo mundo material e espiritual. Jogo da Velha 06, Liberdade para Viver. A trajetória do herói deixa um legado de aprendizado e, tornando possível a perda do medo da morte e levando uma vida de plena liberdade, ao menos nesse momento presente, do fim da jornada. Saiba mais. Para você mergulhar mais nas ideias de Campbell, aqui está o documentário O Poder do Mito, que é uma série de conversas mantidas entre Joseph Campbell e o destacado jornalista Bill Moyers, numa brilhante combinação de sabedoria e humor. Estrutura de roteiro. Jogo da Velha 2, Os 12 Passos da Jornada do Herói. Ou o Memorando de Vogler. Memorando Vogler é inspirado na obra original A Practical Guide to the Hero of a Thousand Faces, um guia prático para o herói de 1000 faces, e trata-se de um memorando corporativo, composto por 7 páginas escrito por Christopher Vogler com o objetivo fazer um resumo aos roteiristas de Hollywood da obra O Herói de 1000 Faces, do antropólogo Joseph Campbell. Esse documento correu o mundo, e sua extensiva difusão contribuiu para apresentar melhor a ideia do monomito, ou do ciclo do herói, metodologia que mais tarde e até hoje é conhecida como a jornada do herói. Basicamente, o memorando de Vogler diz que uma história deveria seguir uma estrutura que remetesse ao monomito. Aqui, segue os 12 passos do monomito da jornada do herói, que é uma versão condensada das 17 etapas originais, elencadas acima, um trabalho de adaptação realizado por Christopher Vogler em A Jornada do Escritor, obra e autor que mais adiante, neste artigo, também iremos tratar. Estágios da jornada do herói, Christopher Vogler. Antes, uma recomendação. Caminhe pela jornada do herói primeiro como um principiante aprendedor de tropeços e sortes amadoras, depois como um aplicado estudante que faz o que a regra manda, reconhece erros e acertos em suas ousadias e termina a trajetória para começar a jornada como um artista, perito em ser criativo em usar, abusar e ousar da forma com substância e conteúdo. Siga em frente, e trate o monomito como ferramenta extratora de criatividade. Jamais como o monolito da Odisseia no espaço de regras rígidas que podem ser pedra no sapato da trajetória da sua história. Jogo da Velha 01, O Mundo Comum. Em geral, a história começa mostrando o ambiente que está, ou se encontra, o personagem herói. Este cenário inicial serve à função de mostrar ao público quem é o personagem, seu temperamento, como e com quem ele vive, entre outros indícios capazes de revelar o pouco necessário que o público precisa saber para empatizar, seja para o bem ou para o mal. É tipo o meme da chamada do Globo Repórter. Personagem tal, o que faz, onde vive, com quem andas, o que gosta. Assista tudo isso hoje, no primeiro passo dessa jornada ao herói. Ao mostrar a personagem herói em seu mundo comum, o roteiro consegue criar um contraste nítido, antes de adentrá-lo no ambiente desconhecido da aventura.
Em outras palavras, o passo 1 do mundo comum tem o objetivo de exibir a natureza ambiental do personagem, apresentando uma breve análise SWOT, suas qualidades e defeitos, forças e fraquezas, e outros tantos detalhes que se queira mostrar, capazes de levar o público a encontrar pontos de identificação. Exemplo 1, o início do Senhor dos Anéis. O Hobbit Frodo está lá, em sua vida no condado que herdou de seu tio Bilbo Bolseiro. Tá tudo de boa na lagoa, ou quase isso, pois a convivência com seus pares de vilarejo é divertida, muita alegria, bebedeiras e bagunças. Então, o velho Gandalf chega para fazer a festa e ver como os demais personagens, também hobbits, aprontam, pensam, são e estão. No primeiro corte do filme, o público é convidado a estabelecer um vínculo com esses seres que, mais adiante, irão performar aventuras e perigos ao longo da longa caminhada de levar o anel até a montanha de lava para ser arremessado, destruindo o mal que ameaça toda a Terra-média. Exemplo 2, Máquina Mortífera. Logo na primeira parte do filme somos abruptamente apresentados à insanamente do policial Riggs, a arma letal que se tornará parceiro e amigo de Marto. Inclusive, a forma como os dois se encontram, é um verdadeiro golpe. Marto, que se sente velho demais, tenta impedir um suposto bandido armado na delegacia. O suspeito marginal ri com golpe judô, levando o seu agressor ao chão. Até que alguém comunica, esse aí é seu novo parceiro de patrulha. Pronto. Cenário, ambientes, personagens e seus coadjuvantes são apresentados. Que comece a bagaceira desse alucinante filme de brucutus, broderagem, tiroteio e muitas piadocas de tioições adrenalizados, alguns dos elementos que fazem parte da aura e essência da franquia. Jogo da Velha 02, o chamado à aventura. A aventura dá seu primeiro sinal que irá começar. Nesse passo, o chamado desperta a necessidade de o personagem sair de sua zona de conforto, de seu estado vigente onde inicialmente o conhecemos. O chamado à aventura não precisa fazer drama, ser necessariamente espetacular. A essência dessa segunda etapa é que seja um acontecimento, situação-problema que faça o personagem encarar um desafio que obrigue a partir em direção de experimentar um estado vigente novo. No caso de roteiro de ação, é jogo da velha partiu pra nova briga, bora quebrar o pau noutro lugar, peitar outros inimigos, se arrebentar noutra confusão. Por princípio, o chamado à aventura está ligado, em algum nível, a aspectos importantes para a personagem. Numa livre apropriação da pirâmide Maslow, o que apetece o desejo desbravador do herói pode ser no nível de proteger ou manter suas necessidades básicas, a segurança de seus entes queridos, comunidade e, dentro do seu querer, está a possibilidade de conquistar, fortalecendo sua estima, escalando até o topo das autorrealizações. Jogo da Velha 03, recusa do chamado. O desafio chegou diante da personagem e aparece aquela natural hesitação em seguir adiante, avante a encarar a labuta da aventura, luta, pancadaria, ao tebeife, ao escatapimba. Mas, o que pode estar a deixar a personagem ressabiada nesse terceiro passo da jornada do herói? Muitos motivos e o que seu criativo roteiro de ação quiser dar luz nesse momento. Os mais comuns, é a personagem refletir se vale a pena ou não sair de seu confortável lugar, para topar jogar tudo pro alto e partir para o arrebento, sob o risco de se estrepar todo e até morrer. Existe a clássica cena da personagem, após ter sido convocada, estar sozinha no seu lar/lugar, num reflexivo combate interno, tentando convencer a si mesmo de que não se importa com aquilo. Vale a pena sair daqui, onde estou, para me entortar todo nesse caminho vergado de perigo e danação. Mesmo que a personagem se conforte, empilhando 1000 colchões de impeditivos, quando se deita, consegue, ainda assim, sentir o incômodo do caroço desse angu, deixando a consciência quieta. Jogo da Velha 04, encontro com o mentor. Agora que a personagem herói sabe bem o que vai encarar, ou pelo menos tem noção do perigo que está diante de si, falta aquele sacolejo, aquele se liga encorajador para tomar posse de sua missão e peitar o imbróglio. Para esse empurrão ter força e impacto de projetar a personagem, é preciso que tenha um encontro com um mentor, sábio,
conselheiro para fornecer o treino, ensinamento e mensagem necessária, capaz de fornecer a luz da autoconfiança que falta. O conceito do encontro do mentor também pode ser representado em um artefato mágico, peça, energia sobrenatural, um treinamento especial, ou qualquer elemento capaz de nutrir a personagem do que é preciso para resolver o seu conflito e aceitar o desafio. Luke Skywalker, ao longo de sua jornada na saga, teve como mentors o velho Obi-Wan Kenobi, que falou um pouco de seu pai, do Império e apresentou o Sabre de Luz, uma elegante arma usada pelos Jedi. Mestre Yoda treina Luke Skywalker nas artes Jedi. No outro momento, conheceu Mestre Yoda, que lhe treinou como pode nas artes Jedi, inclusive apresentando como despertar a força. Tudo para que Luke tivesse o necessário para enfrentar Darth Vader. Por meio da etapa do encontro com o mentor é importante que a personagem herói comece a construir ou reforçar sua autoconfiança e, dessa forma, superar medos e tomar as doses de coragem que hidratem seu corpo e espírito para seguir para a missão. Jogo da Velha 05, A Travessia do Primeiro Limiar. Em algum lugar desconhecido pela personagem herói, começa o ponto de distanciamento total do mundo comum. Seja esse lugar não conhecido um ambiente físico, mágico, espiritual ou mental, é por aqui que se marca o ponto de partida do início da jornada pela, ainda, desconhecida aventura. Essa marca pode ser simbolizada com um artefato novo, poder nunca antes visto, cidade fora mapa ou algo que revele à personagem a completa travessia da fronteira que separa o lugar comum e o mundo desconhecido. É nesse momento, que a personagem tem uma clara oportunidade de assumir seu compromisso assumido no enfrentamento dos desafios previamente anunciados e aqueles que irão surgir de maneira inesperada. Jogo da Velha 06, Provas, Aliados e Inimigos. A personagem já tá com os dois pés no peito do caminho da jornada. Durante essa trajetória, vão surgindo emboscadas, pequenas armadilhas e desafios, que podem dar algum trabalho de resolver, mas servem muito mais como se fosse um treinamento do herói de maneira não oficial. No roteiro, esse passo é importante para mostrar algumas camadas da personalidade do herói, como é vê-lo pondo em prática o que sabe, o que aprendeu, seus julgamentos morais e éticos. Assim, é dada a oportunidade ao público de entender a personagem, empatizar com suas dores e metas, inclusive comprando aos poucos a ideia de que é possível chegar ao destino final e torcer por isso. Em meio a esses contratempos e artimanhas, vão também aparecendo outros personagens que podem vir a ajudar, tornando-se aliados, com objetivos que podem contribuir para chegar ao objetivo. Jogo da Velha 07, Aproximação da Caverna Secreta. Daqui a pouco o bicho vai pegar feio para nosso herói e seus aliados enfrentarem com toda garra e coragem. Porém, antes da bagaceira, existe o silêncio que precede o esporro. Nessa parte do roteiro, é colocada uma pausa, um recuo narrativo, com função preparatória para o que virá na jornada, para refrescar as ideias, refletir sobre o tamanho e dimensão dessa encrenca. Seu herói personagem pode recorrer esse esconderijo, local seguro, qualquer ambiente livre de ameaças, ao menos por um tempo, para iniciar uma autobusca dentro de si, provocando-lhe uma imersão interna de seus dilemas, as questões que, ao longo de toda a jornada vão e estão rondando sua mente. Esse momento de descanso reflexivo pode acontecer literalmente numa caverna ou algum local que proporcione esse vislumbre do todo, favorecendo o público perceber as questões complexas da personagem, o mundo que ele adentrou. Jogo da Velha 08, A Aprovação. Aqui o herói morre. É o fim da jornada. Só que não. Na etapa de aprovação acontece o primeiro grande desafio físico e ou mental para a personagem testar de fato suas habilidades. O combate pode ser contra um letal inimigo, uma poderosa força, ou um desafio contra o maior medo que nosso herói possui e carrega dentro de si. Será o momento de grande aprovação que a personagem herói irá passar, tendo que usar todas as habilidades, artefatos mágicos e ensinamentos que coletou durante o caminho até aqui. Depois da árdua luta, o herói vence e todo esse enfrentamento de nível cabuloso carrega consigo um significado de transformação, uma simbólica morte e ressurreição para uma nova vida.
Jogo da Velha 09, a recompensa. Depois de um pega pra capa desses, nosso herói bem que merece uma recompensa. Você, nobre roteirista, o que daria para ele como prêmio depois de ter se esforçado tanto na primeira grande luta? Mais atributos de força física e barra ou mágica, agregando mais poderes às suas capacidades. Talvez o que seu herói precise é um reencontro emocionante com algum personagem que havia brigado, ficado longe e que agora, por ter mostrado seu valor na batalha, tenha a redenção que tanto desejou. Se a aventura for em busca de algum valor monetário, riqueza, quem sabe presentear com um objeto precioso, um tesouro. Imagine o que for preciso como prêmio. Esse momento de recompensa é uma metáfora para quando o herói finalmente ter matado o dragão, arrancado a Excalibur da pedra, ter achado o cálice sagrado. Mas não há tempo para comemorações prolongadas. A luta ainda não terminou. É preciso concluir de vez a jornada, agora iniciando o caminho de volta ao início, onde tudo começou. Jogo da Velha 10, o caminho de volta. Missão dada é missão cumprida. E o herói conseguiu isso. Cumpriu seu objetivo, enfrentou perigos, desafios, conheceu aliados importantes, fez amizades, talvez um amor, e traz consigo algum prêmio dessa luta vitoriosa. Diante de tanta glória e destaque, pode, nesse caminho de retorno ao lar, surgir uma escolha a ser feita pelo herói. Usar essa conquista para benefício próprio, uma realização pessoal. Ou ser altruísta, e pensar mesmo é no bem coletivo maior de outros. Tente não pensar em termos de certo e errado, mas sim que essa etapa tratasse de um momento em que, toda preocupação com o perigo iminente, inimigos e ameaças concede lugar a um legítimo sentimento de missão cumprida, de absolvição e de perdão, ou aceitação e reconhecimento pelos demais. Tendo o herói resolvido o mal maior, é natural que ele pense no que vai fazer com o bem maior que conquistou. A decisão é do herói. Você é quem vai escrever. Jogo da Velha 11, a ressurreição. Agora lascou de vez a aventura, a ação chegou no talo. Este é o ponto mais alto da trama, pois é o momento em que o inimigo ressurge forte, furioso e com olhos sedentos por vingança. O ressurgimento do vilão, inimigo, ameaça que se achava derrotado, agora é pior porque ameaça também toda a comunidade, pessoas amadas do herói. Se antes a luta aconteceu num ambiente que causava dano ao herói e seus aliados, agora pode atingir inocentes, que não têm força e poder suficiente para combater o mal maior. A luta final representa a iminente aniquilação de tudo que o herói mais ama. Todos podem perecer com esse ataque. Mas calma, o herói aprendeu muito nessa jornada, adquiriu conhecimento, força e sabedoria para derrotar de vez o inimigo. Quem sabe, como acontece em algumas histórias, ele possa contar também com a coletiva ajuda de seu povo. Então, o vilão ameaçador é destruído definitivamente. Cabe a você pensar qual pode ser esse fim. A morte inconteste do vilão barra ameaça. A redenção do vilão, renascendo para uma nova vida, totalmente transformada para benefício de todos. O aprisionamento, mantendo-o vivo, para quem sabe aparecer numa continuação. A imaginação é sua, use-a e faça o que for melhor para o desfecho de sua história. Dica extra. Você já deve ter visto essa etapa em muitas histórias. Portanto, tente construí-la de maneira a provocar surpresa legítima em todos. Arrancar dos personagens e do público a reação de não esperávamos por isso, que surpresa eletrizante. Jogo da Velha 12, o retorno com o Elixir. Enfim, é chegada a hora do reconhecimento do herói. O retorno com o Elixir simboliza sucesso, conquista e efetiva mudança. Se alguém tinha dúvidas sobre o seu valor, capacidades e coragem, este é o momento de retribuir com perdão e orgulho. Uma transformação aconteceu, é preciso evidenciar os feitos e conquistas que sua luta proporcionou para os outros e a si próprio. A grande vitória do herói marca um ponto decisivo para sua trajetória, deixando claro a todos ao seu redor que, a partir de agora, tudo será diferente. Se eventualmente, havia quem o prejudicava antes da jornada, esses serão punidos, não por vingança, mas com justiça e por honra.
Então, recapitulando, a jornada do herói, segundo Vogler resume em seu livro, funciona estruturalmente da seguinte maneira. 1. Os heróis são apresentados no mundo comum, este lugar, ambiente, terra em que vivem, por isso, é aqui onde. 2. Recebem um chamado à aventura. 3. Primeiro, ficam relutantes ou recusam o chamado, afinal a encrenca é grande, é quase natural querer ficar bem longe desse imbróglio, mas... 4. Num encontro com o mentor são encorajados a fazer a 5. Travessia do primeiro limiar e entrar no mundo especial, onde 6. Encontram testes, aliados e inimigos. 7. Na aproximação da caverna oculta, cruzam um segundo limiar, onde 8. Enfrentam a provação. 9. Ganham sua recompensa e 10. São perseguidos no caminho de volta ao mundo comum. 11. Cruzam então o terceiro limiar, experimentam uma ressurreição e são transformados pela experiência. 12. Chega então o momento do retorno com o elixir, a bênção ou o tesouro que beneficia o mundo comum. Agora que passamos juntos a conhecer a estrutura básica da jornada do herói, é necessário ter em mente, como já ressaltei, que esse é um esqueleto a ser preenchido por meio do seu conteúdo criativo, servindo-se dos moldes para te inspirar a construir a sua própria obra. Um mergulho mais profundo na obra do autor irá revelar que este modelo já passou por diversas críticas e contestações, todas acolhidas pelo autor e, quando pertinentes, tem um ou outro detalhe modificado, enriquecendo sua função enquanto ferramenta criativa e criadora de histórias. A jornada do herói cresce e amadurece à medida que se fazem novas experiências com sua estrutura. Mudar o sexo e as idades relativas dos arquétipos só faz com que fiquem mais interessantes, e permite que se desenrolem teias de compreensão muito mais complexas entre eles. As figuras básicas podem se combinar, ou cada uma pode se dividir em vários personagens, para mostrar diferentes aspectos da mesma ideia. Christopher Vogler. Mais adiante, iremos abordar sobre o uso dos arquétipos junguianos para a construção de personagens, suas psiques e, dessa forma, preencher com mais e melhor substância suas motivações, desejos, medos e anseios, além, é claro, dos demais elementos, criaturas e humanos presentes na sua história. Confira também. Escute o próprio autor falando um pouco sobre a jornada do herói por ocasião de lançamento da edição de 25 anos de aniversário da jornada do herói. Então, pense bem antes de redigir seu roteiro. A ação é dona majoritária de todas as parcelas de capital que empreendem movimentação narrativa. Ação é muito além de título que representa os direitos que uma história tem de seguir para o canto que for no ritmo necessário para a jornada perseguir seus tantos rumos. Fernando, na pessoa do heterônimo Álvaro de Campos, lançou que pensar é estar doente dos olhos. Pega essa visão e permita que a cognição dos personagens /elementos/eventos participe ativamente nas ações que movimentam a história. O espetáculo do movimento brilhantemente acontece diante da lente da câmera que captura, quadro a quadricamente, a luz que desenha frame a frame, o mover, ser e estar dos elementos dispostos a realizar a obra. A construção ergue-se através do olho óptico, onde é possível ver para crer aquilo que a sua imaginação possibilitou plantar e germinar. Colher os resultados da constatação de agir, lembra daquilo, na linha acima, aquilo que se faz porque se imaginou, a feitura da boa ação. Dê sequência aos acontecimentos na narrativa que está criando, no ritmo que a história deseja, ação acelerada, ação lenta, ação truncada. Freud explica, o pensamento é o ensaio da ação. Então, empenhe-se em pensar também nos pensamentos dos personagens e como toda essa pensação aparecerá em cena. Pensar na história é agir, portanto, agir é pensar. Palavras são ações e agem causando consequências na vida real e fictícia. O ato de dizer em palavras escritas ou dizidas, nos monólogos, diálogos, triálogos, etc. são também a mobilidade que a narrativa precisa para dizer movendo e mover dizendo. E se pensar em juntar palavra e pensamento, a ação fica completamente apalavrada de pensas. Mesmo parado, em estado de antônimo contradição, o personagem /elemento/evento imóvel também está na inércia à ação. Foi sua antipatia que o fez agir assim,
como também poderia agir de outras antipáticas formas, se assim a ação da cena pedisse. Filosofia a partir do ato de encarar os múltiplos pontos de vista de se agir e seus valores morais, narrativos, encantadores. A deliberação sobre a escolha dos movimentos aplicados à obra, precede necessariamente a ação de fato escolhida. Estude os comportamentos das ações. Diante de tal efeito de personagem/elemento/evento causado por tal ação exercida sobre outra personagem/elemento/evento, que influência esses movimentos narrativos vão provocar na ação do tempo da história. E nessa situação, entenda, a maneira como o objeto ou personagem se porta, age diante dos acontecimentos desencadeados. Para o mundo da sua contação começar seu ilefe, seja o batalá e estabeleça a comunicação com o Olodumaré para que a vontade dessa suprema divindade realize o desejo de criar toda a atnuda da sua ileaie. Da divina narrativa que criou o mundo em enigmáticos 7 dias, as científicas teorias da evolução darwinista, ação é o que torna incrivelmente possível a mobilização fazedora de cinemáticas artes de historiação seguirem acontecendo, tendo a lente da câmera como testemunha, registrando cada momento desses movimentos. Se na história for mostrar o avanço da umidade na pintura, ou se o drama for sobre o hipocondríaco vício da persuasão, que chegou ao limite de tomar todas as sendrageias do antidepressivo de uma vez só, em ambos casos, tudo se sucedeu pela deterioração do tempo e medicamentos. Aia bem fazendo à luz dos acontecimentos, permitindo o comando dito pelo diretor-criador se realizar, a palavra mobilizadora que anuncia o início da gravação de uma cena. Ação. A luz da história se fez quando a ação presente se faz. Fontes e outras indicações para ampliar suas ideias sobre esse palavrário. https://veja.abril.com.br/blog/isabela-boscov/george-miller/ http://www.roteirodecinema.com.br/manuais/vocabulário.htm https://www.aicinema.com.br/como-fazer-roteiro/ Fontes e leituras inspiradoras. Elídio Santos. Elídio Santos. Poeta, escritor criativo e especialista em redação publicitária, co-criador do canal no YouTube Dose Publicitária. Fale com Elídio Santos, caixa de correio cheia elidio.publicitario@gmail.com. Conecte-se com @Elídio Santos.